Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tomai os vossos assentos. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, com muita alegria no nosso coração, que estamos aqui na noite deste dia para celebrar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Este culto, que é um culto tão importante, é claro, como todos os outros que participamos, mas aos domingos é momento que nós estamos, a igreja reunida em unidade, em comunhão, em celebração, em adoração, culto da família. Nós intitulamos como culto da família. É um culto importantíssimo para todos, sem dúvida nenhuma. É um culto congregacional e nós só temos que glorificar a Deus porque estamos dentro de uma grande oportunidade de estar na presença do Senhor e poder glorificar, exaltar o teu nome, porque podemos dizer, sem dúvida nenhuma, Ebenezer, até aqui tem nos sustentado o Senhor. Amém, igreja? Abramos as nossas Bíblias nesta noite no livro histórico, livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu quero poder compartilhar uma palavra que o Senhor já há alguns dias atrás tem confirmado em meu coração. E eu entendo que essa é a oportunidade dada à minha vida para poder ser fiel a Deus e ser fiel também à tua palavra e poder abençoar a tua vida, tua casa e a tua família. Externo a minha gratidão a Deus por mais oportunidade de estarmos aqui. Comunidade Evangélica Manancial está cooperando e trazendo uma palavra de fé e esperança ao coração dos irmãos. Estendo a minha gratidão a Deus pela vida dos apóstolos, a apóstola Isabel e o apóstolo Adson, e sempre nos acolhe com muito carinho aqui no território de Brasília. E nós só temos que glorificar a Deus pela vida desse casal, que é uma referência particular para nossas vidas, para mim, para minha família. São conselheiros, amigos, e nós glorificamos a Deus pela vida deles de uma forma especial. Todo o corpo de obreiro, pastoras, pastores, missionários, missionárias, mulheres, homens de Deus, que têm somado força nessa grande obra. Eu louvo a Deus também, nessa noite, está acompanhando toda a minha família, a minha esposa Bruna, meu filho Pedro, mais velho, o primogênito, a Jordana e também o Isaac, já se direcionaram, acredito eu, com a escolinha das crianças. E eles amam a escolinha das crianças. Não falam como escolinha, lá nós temos um culto infantil, onde nós congregamos. E lá eu sei que aqui também não é diferente. As nossas crianças estão sendo edificadas e eu só tenho que glorificar a Deus nessa oportunidade da minha família estar comigo aqui. Não é todas as oportunidades que estão comigo. Da última vez que eu vim aqui, a minha esposa não pôde estar aqui, porque ela ajuda eu a pastorear a minha casa. E nós não abrimos mão disso. A minha esposa, ela não prega, não louva. Ela prega com a sua vida e ela prega dentro de casa junto comigo, ajudando eu a pastorear a minha casa. E eu não abro mão disso, e ela sabe disso. E eu glorifico a Deus porque ela está próximo de mim. E não tenho pressa para ir embora, de jeito nenhum, porque eu sei que ao acabar o culto eu posso ir até aonde ela está e posso dar uma bitoca nela. Eita glória, isso é bom demais. E eu não abro mão disso de jeito nenhum. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Ela sabe que eu tenho um amor tão grande pela vida dela. É a mulher que me faz feliz, a mulher que me consola nos momentos de dor, de angústia. Oh, coisa boa, Jesus. É o céu na terra, varão. É bênção de Deus. E eu não abro mão desse negócio não, de jeito nenhum. Pois bem. Amém, meu apóstolo? Não tem como. Fechamento. Até a volta de Jesus. Eu vou dizer, Bruno, eu vou pegar aqui o gancho aqui. Sem você eu não chegaria aqui. Tenho certeza disso.
Porque não é atrás de um grande homem que tem, não, atrás não, é ao lado, chora comigo, sorriu comigo, se alegra comigo e eu só tenho que glorificar Jesus. É bênção. Quantos desejam ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Eu sei que vocês têm contemplado coisas maravilhosas neste lugar. A cada domingo nós temos acompanhado, mesmo lá em São Paulo e Marília. A minha esposa não assiste muito as minhas pregações não, mas da apóstola Isabel, todo domingo. Você acredita? Nosso culto em São Paulo, ele inicia 16h45 aos domingos e encerra 18h30. Chegando em casa, a primeira coisa que a minha esposa faz é pegar o celular e já colocar nas ministrações. E eu dou risada, dou glória a Deus, misturado com aleluia. Domingo passado eu tive o privilégio de ouvir a pastora Thaís, uma palavra edificante de Naamã, poderosa. Estamos lá ligadinho aqui com a Manancial. Manancial é a extensão da nossa vida, é a nossa casa, nossos pastores, quando nós estamos aqui em Brasília. Uma alegria. Pois bem, quantos desejam ouvir a voz de Deus? Amém. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Livro de Ruth, um livro histórico e um livro que fala de um período muito difícil, um período muito delicado. E nós vamos aqui nos deparar com esse livro, uma saga de uma família que enfrentou um momento adverso, contrário em vossas vidas. Mas essa família, todos nós sabemos que tinha um chefe desta família, um sacerdote desta família, por cujo nome Elimeleque. E Elimeleque, a Bíblia não nos relata, mas segundo alguns eruditos, é claro que ele participou de outros momentos esplêndido, maravilhoso, daquilo que Deus agiu e também operou, sem dúvida nenhuma. Porque dentro do livro também de Juízes, nós vamos encontrar relatos das maravilhas, das proezas de Deus, das repreensões do Senhor, das oscilações do povo de Israel. Mas também vamos contemplar a mão de Deus estendida para aquele povo de uma forma tão gloriosa, tão poderosa. Então é certo que esse período aqui de livro de Ruth, ele tem um paralelo, é claro, com o livro também de Juízes, na parte final do capítulo de número 21, no verso 25, a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. E é certo então que esse período aqui foi um período que o povo está vivendo um período conturbado, um período muito difícil, de tanta apostasia, e já existia também nessa época estabilidade política, opressão econômica, corrupção moral, já existia nesse período, tinha nesse período, e de uma forma intensa e de uma forma tão, grande, que o povo acabou se distanciando de Deus, assim como outras vezes, e todas as vezes que houve esse distanciamento, você observa que o próprio Senhor levantava juízes, porque o povo estava vivendo esse momento de opressão, de adversidade, dificuldade, e eles gemiam, eles clamavam, o Senhor então trazia uma palavra de repreensão, eles se voltavam para Deus, e Deus, pela tua bondade, compaixão e misericórdia, foi provando o teu amor, foi provando a tua bondade. E mais um período aqui, reflete aqui no capítulo de número 1, e aqui está explícito aqui a história, a saga de uma família que tem um sacerdote, por cujo nome é Elimeleque. E a Bíblia diz que este homem aqui, junto da tua família, enfrentando também esse período de crise, de adversidade, de contrariedade, não estava vivendo um bom momento. E é certo então que eles residiam na cidade de Belém, uma cidade da Cisjordânia, hoje uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, uma cidade que nós vamos contemplar dentro da Bíblia tantos milagres. O nosso próprio Cristo também nasceu em Belém de Judá. Então a cidade de Belém era uma cidade muito abençoada, mas porém esse período aqui era um período adverso,
Era um período não só adverso, mas um período também que Deus estava assistindo tudo quanto estava acontecendo. Só que a Bíblia também, ela vai nos dizer, vai nos falar, revelar aos nossos corações, que foi nesse mesmo período que esse sacerdote da sua casa, Elimeleque, ele toma uma atitude na sua vida que ele achou que essa atitude, ela seria correta, ou seria a melhor atitude, a melhor postura a tomar naquele momento de crise, de adversidade. Porque é certo que ele olha para dentro do teu lar, vamos dizer assim, da tua casa, da tua família, e ele contempla que as coisas não estão caminhando bem. Ele contempla que as coisas não estão indo na sua normalidade. Ele vê que a coisa está chegando ao extremo. Mas também por contrapartida, ele também deveria, é claro, ter aqui, não estou fazendo nenhum julgamento sobre a sua vida, mas é um posicionamento aqui, uma revelação bíblica para nossas vidas, para ser aplicada no dia de hoje. E é certo então que este homem, é claro, ele poderia tomar outra vertente, poderia tomar uma outra direção, ou poderia ter um comportamento que poderia verdadeiramente glorificar o nome de Deus. Porque eu tenho certeza que ele é um homem que já teve um relacionamento com Deus, que já provou, que já vivenciou em sua história, junto também da tua família, grandes proezas, grandes prodígios, maravilhas, conhecia verdadeiramente o poder de Deus, o agir do Senhor. É certo então que ele tem, dentro de um contexto, certo, familiar e também social, ele entende que a boa mão de Deus um dia esteve estendida, e ele, é claro, desfrutou, acredito eu, das copiosas bênçãos do Senhor, não só para a tua vida, mas também para o teu lar, para a tua casa e também para a tua família. Então esse momento aqui, que está aqui revelado no livro de Ruth, não é o único momento de adversidade que Elimeleque junto da família está passando, e o povo também de Israel está passando. Não, houve outras adversidades, houve outros momentos contrários, sim, mas acredito eu que todos contemplaram a boa mão de Deus. Só que o desespero deste homem aqui foi tão grande, foi tão profundo, que ele toma uma decisão. Só que essa decisão que ele tomou na sua vida poderia trazer, num tempo futuro, consequências drásticas. E essas consequências nós conhecemos muito bem o que aconteceu no tempo futuro, porque ele entendeu que aquele tempo que ele estava vivendo, aquele tempo presente, não era um tempo favorável. Ele entendeu que ele precisava sair dali de Belém, procurar um determinado lugar, a qual ele pudesse então cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Só que é certo que nós vamos até contemplar a alusão, né, do seu próprio nome. Ele diz o seu significado dentro da sua etimologia: o Senhor é rei, ou o Senhor é o teu Deus. Mas o texto vai nos dizer que a atitude ou a postura dele é contrária ao nome que ele carrega, o nome que ele leva. Porém, a Bíblia, ela vai relatar que este homem agora, preocupado com o lar, com a casa, com a família, com a esposa, com seus filhos, ele decide no teu coração fugir daquele momento, porque ele tem a convicção dentro dele: olha, é melhor eu fugir do que eu ficar, porque nesse momento presente que estamos enfrentando, não tem como as coisas fluírem, não tem como ter um destravamento, não tem como Deus operar, ou não tem como Deus agir. Só que ele não compreendeu, não entendeu que o Deus de Israel era o Deus que agora estava trazendo, porventura, sim, uma oportunidade de quê? Dele ser glorificado, dele ser exaltado, assim como já foi em outras vezes. E é certo então que ele não teve essa percepção, mas ele teve uma atitude realmente de recuar e não avançar, porque a decisão que ele tomou foi nitidamente fugir. E eu aprendo o quê? Com o início, o princípio desse texto. Nem sempre quando nós podemos porventura passar por um momento adverso, ou alguma contrariedade em nossa vida, ou quando as coisas ela fogem do controle daquilo que porventura nós imaginávamos que poderia ter um domínio da situação. E este homem, isso acontece com ele. Ele perde o domínio, ele perde o governo, e ele não entende
que ele precisa caminhar debaixo da dependência do Senhor, e que ele tenha a oportunidade também de edificar o teu altar diante da presença do Senhor, e se relacionar com Deus, clamando, orando, buscando. Por mais que a crise ela foi instalada dentro de Israel ou dentro de Belém, a certeza é, uma verdade é, Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é certo que em todos os momentos da nossa vida ele está disposto ao quê? A nos orientar, a nos direcionar, para que os seus propósitos sejam estabelecidos nas nossas vidas. Porque uma verdade é, Deus não trabalha, certo, no desespero de ninguém, mas tudo que Deus espera de mim como igreja, como você como igreja, nós como servos e servas de Deus, é que nós possamos ter um posicionamento em tempos de adversidades da nossa vida. Porque se eu perguntasse aqui nessa noite, quem aqui já vivenciou um milagre, uma providência, uma cura, uma porta aberta, algo da parte do Senhor, eu tenho certeza que todos aqui presentes ergueriam as vossas mãos para o alto ou para os céus e realmente glorificavam a Deus por aquilo que Deus já agiu na tua vida. Mas aí acontece que a decisão partiu dele, e tem decisões que nós tomamos na nossa vida, que Deus ele respeitará as nossas decisões, porque Deus respeita as nossas decisões. Esse homem tomou uma decisão por si, ele não quis, ele não tomou partida de consultar o Senhor em oração, em clamor. Simplesmente ele toma a decisão de fugir. E eu aprendo uma coisa com esse texto, com essa palavra: nem sempre fugir é a melhor escolha que faremos na nossa vida, porque tem situação que ela nos levará a fugir, a suportar ou ficar e ver realmente o que irá acontecer. Porque eu tenho certeza que se ele consultasse a Deus, Deus iria trazer um direcionamento para a sua vida. Porque é assim que acontece na nossa vida. Passamos por momentos difíceis na nossa vida, foge do nosso controle, e nós ficamos nos perguntando: e agora? O que é que eu vou fazer? Qual direção que eu vou tomar? Qual o caminho que eu vou seguir para sair deste momento que eu estou enfrentando? E só nós conhecemos na intimidade, na particularidade das nossas vidas, o que nós enfrentamos dia após dia. São experiências que, se nós relatarmos ela, irmãos, é difícil, choramos, realmente clamamos, oramos, buscamos a Deus, nos entristecemos, porque cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui chegou de uma forma, cada um aqui chegou de uma maneira, mas essa noite aqui, eu quero ser uma voz profética para a tua vida. Deus é o Deus que tem assistido a minha vida, a tua vida, a tua história e a tua história. E eu tenho uma certeza e a convicção e quero liberar sobre a tua vida. A tua história, ela não vai terminar do jeito que está. Sabe por quê? Porque nós temos uma saída, temos uma direção que Deus tem dado para nós dentro desse tempo. Quando nós lemos o livro de Isaías, um livro profético, ele libera uma palavra ao fazendeiro, dizendo assim: olha, o teu Deus, ele te ensina, ele te instrui acerca do que há de fazer. Então eu aprendo uma coisa aqui: nós temos o nosso Deus como um grande mestre, nós temos o nosso Senhor como um grande pedagogo, como um grande rabi, que está disposto a todo tempo, a todo momento, quando nós edificamos o nosso altar em oração e adoração em tua presença, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas a minha vida eu coloquei no teu altar. Eu digo uma coisa para a igreja presente aqui nessa noite: se a tua vida está diante do altar do Senhor, descansa o teu coração, porque quem te escolheu, quem te chamou, vai cuidar de você. Vai cuidar, e cuida nos mínimos detalhes. O problema é que ele tomou essa decisão, mas a sua postura não foi a postura que Deus esperava dele. Porque uma verdade é que quando ele toma essa postura, ele coloca não só a sua vida em risco, mas ele coloca em risco toda a sua família.
Por isso eu disse aqui nessa noite: nem sempre fugir é a melhor escolha. E se queremos realmente vivenciar na nossa história e desejamos realmente mudanças na nossa história, nós vamos ter que também mudar o nosso comportamento, a nossa atitude diante do Senhor. Porque o Senhor, dentro desse tempo, tem chamado a tua igreja, num contexto geral, para um amadurecimento espiritual. Precisamos amadurecer, precisamos entender que é nesses tempos de adversidades que nós passamos e enfrentamos na nossa vida, que nós estamos também diante de uma grande oportunidade de Deus ser glorificado na nossa história. Eu posso liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite? Olha, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho a certeza de uma coisa: o meu Deus tem poder de mudar o rumo, o destino da tua história. Como isso? Eu não estou entendendo, pastor. Deus sabe o que eu estou passando. Verdade, só Deus sabe. E Deus está falando contigo nessa noite: eu tenho o poder de mudar a rota das vossas vidas. Fugir do problema não vai nos ajudar. Se esconder não vai ajudar. Tem momentos da nossa vida que Deus está esperando de mim, Deus está esperando de nós, que nós venhamos nos apresentar como servos, como filhos, como filhas dele. Realmente, aleluia, se posicionar como alguém que entregou os teus caminhos a ele. E é certo que se isso é verdade, se tem verdade nisso, eu acredito sim, nós podemos passar por situações extremas na nossa vida, mas tudo isso vai contribuir para um propósito. Quem acredita nisso aqui? Eu creio que as experiências que eu passo da minha vida, a experiência que nós passamos na nossa vida, vai contribuir para alguma coisa, sem dúvida. Prova disso que Paulo, ele falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mas aí você vai me perguntar: mas peraí, quer dizer que Deus me chamou então para o sofrimento? Que Deus que me chamou para viver uma vida angustiante? Quer dizer, não, escuta, não, Deus não te chamou para isso. Mas é certo que no trajeto, ou no trajeto chamado vida, nós sim temos uma grande probabilidade, sim, uma possibilidade grande de nós enfrentarmos situações adversas da nossa vida, que porventura pode fugir do nosso controle, mas jamais fugirá do controle daquele que te chamou. Porque é dentro dos momentos desérticos da nossa vida, nos vales da nossa história, sem dúvida que o Senhor está trazendo um ensinamento. Talvez dentro deste período que nós estamos vivendo, Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te dando fé para que você creia ainda mais naquilo que Ele tem poder para fazer na sua vida. Talvez Deus está te estruturando, te preparando, porque uma verdade é: eu não lhe conheço, mas Deus conhece. Eu não sei o dia de amanhã, mas o teu Deus conhece o dia de amanhã. Eu estou aqui ministrando nessa noite, mas eu estou ministrando para famílias vitoriosas, para homens, mulheres vitoriosos. Eu estou ministrando aqui pessoas que serão curadas, suas famílias serão libertas. Eu creio que eu estou ministrando na noite deste dia para os vencedores. Aleluia, eu estou aqui ministrando para aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque ninguém pode realmente, sabe, mudar o meu destino senão Deus. Mas Deus também muda destino quando eu me lanço para dentro daquilo que Ele deseja. O problema é que quando nós enfrentamos alguma situação que foge do nosso controle, nós queremos se esquivar. Não, isso não é para mim. Porque a nossa natureza, ela pende para as coisas mais fáceis. Quando a nossa natureza, ela não pende para as coisas mais difíceis, porque as coisas mais difíceis confrontam a nossa própria realidade. Confrontam a nossa realidade.
E esse homem foi confrontado. Ele falou: não, isso não é natural. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso salvar a minha família. Só que a decisão que ele tomou, ele não estava salvando a tua família. Porque se a vida dele está no altar de Deus, se a vida dele é do Senhor, o certo então era ele pedir uma direção do Senhor, um conselho do Senhor. Foi cantado aqui durante a adoração, o momento da adoração, que Deus é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, e Ele é príncipe da paz. Um dos atributos do nome de Deus, Ele é conselheiro. Ele está nos aconselhando todos os dias. E por que Ele nos aconselha? Ele nos aconselha porque Ele deseja realmente que nós traçamos um caminho, ainda que porventura nesse caminho possa surgir obstáculos, dificuldades, sim. Mas tenha certeza de uma coisa: nós vamos aprender com os obstáculos, nós vamos aprender com as dificuldades, porque é através da dificuldade que Deus vai melhorar a minha vida, é através da dificuldade que eu vou conhecer ainda mais o meu Deus. Aleluia. E Deus está chamando o teu povo para este tempo. Que tempo que é esse, pastor Will? O tempo da intimidade, o tempo da comunhão, o tempo de nós estreitarmos um relacionamento com Deus. Porque se queremos e desejamos mudança, se desejamos um novo tempo, viver uma nova história na presença de Deus, seja realmente o provocador da sua própria história. Porque a minha história, a tua história, ela pode ser mudada. Pode ser mudada. Eu creio que a minha história e a tua história pode ser mudada, porque nós servimos um Deus que muda história. E esse Deus, Ele não mudou. Ainda que o seu momento, ou o atual momento presente, não é o que você planejou, não é o que você gostaria, mas entenda uma coisa que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz no livro, a carta aos Hebreus, o capítulo 13, no verso 8: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós aprendemos que esse Deus, irmãos, Ele está sempre proposto a fazer algo novo na nossa vida. Porque eu aprendo que Deus esteve no passado, Ele está no presente e Ele estará no futuro. Você crê assim? Eu acredito assim. Alguns dias atrás eu ministrei na igreja onde eu congrego, e o Senhor me deu uma palavra, Eclesiastes capítulo 7, verso 10, que diz assim: nunca digas que os dias passados foram melhores do que este. Nunca diga, em tempo nenhum, em nenhuma ocasião, em qualquer momento da sua vida, sendo ele bom ou ruim. Deus não quer que nós venhamos fazer comparações, porque quando nós estamos vivendo momentos presentes que fogem da nossa própria realidade, é certo então que nós queremos olhar para o nosso passado e buscar alguma coisa que possa trazer alegria, paz ao nosso coração. Nós entramos até mesmo no momento nostálgico, lembramos de uma fase, lembramos de um ano, lembramos do momento aonde a porventura congregava, ia em tal lugar, era assim, era assado. Só que nós temos que entender uma coisa: quem às vezes limita Deus de fazer em nossa vida não é o nosso opositor e não é Deus, somos nós mesmos. O que precisamos é entender que Deus, em todo tempo, Ele ama fazer coisas novas através da nossa vida e também na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das cartas, no capítulo de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele disse: está escrito, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado, Deus tem reservado, sim. Por causa de que? Do posicionamento. Porque em meio a essas dificuldades, de adversidades, momentos difíceis que nós passamos, mas eu tenho contemplado dia a dia a mão de Deus estendida, Deus curando o crente, Deus libertando, salvando, almas vindo para o reino de Deus. Só que eu não posso parar a minha vida porque eu estou diante de uma dificuldade. Não, eu tenho que entender uma coisa:
coisa: Deus opera na minha vida é no meio da dificuldade. Você está esperando sair para glorificar a Deus? Não. Todas as vezes que nós nos reportamos para a palavra de Deus, nós vamos contemplar homens e mulheres que passaram por fases, por momentos difíceis em vossa vida. Mas uma verdade é, eles foram protagonistas da sua própria história. De que forma? Tendo atitudes, tendo comportamento. E esses comportamentos que eles tiveram, eles acreditaram numa coisa: eu sei que eu vou viver algo novo na presença de Deus. Eu posso profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Deus irá realizar algo novo na tua história, porque esse é o nosso Deus. É o Deus que trabalha e que opera tanto o teu querer como também o teu efetuar. Só que a palavra de Deus ao meu coração hoje, ao teu coração, é uma palavra de encorajamento, de inspiração. Deus está falando com você: chega, não é tempo mais de fugir, é tempo de encarar. Quando nós encararmos a realidade da nossa vida, nós estaremos realmente, sim, preparados, habilitados pelo Senhor para viver aquilo que Ele já prometeu para a minha vida e para a tua vida. Porque eu acredito que todos aqui presentes estamos debaixo da palavra de Deus, estamos debaixo de um manto profético, estamos, aleluia, crendo que o Deus do céu, Ele tem poder de reverter qualquer quadro contrário na nossa vida. Eia, biblicamente falando isso, nós servimos um Deus, irmão, que não está condicionado a nada disso que nós estamos enfrentando. Pelo contrário, Ele quer entrar onde você não pode entrar, Ele quer colocar as mãos aonde você não quer colocar, Ele quer abrir aonde você não pode abrir, Ele quer fazer aonde você não pode fazer, Ele quer operar na minha vida, na tua casa, na tua família. Eu quero profetizar para esta igreja nesta noite um novo tempo, uma nova história na presença de Deus. Eles foram para a terra de Moabe, terra de opressão. Sai da terra de Belém, bênção, estabilidade, e vai para uma terra opressora, um povo idólatra, um povo que realmente não amava a Deus, não tinha nada com Deus. Mas eles chegam naquela terra, permeia por um período de tempo. Só que eles vivem um tempo novo de uma forma que não era real, porque não era Deus que havia preparado, foi o próprio homem que se direcionou para lá. E há momentos da nossa vida que nós podemos ser provocadores das nossas próprias tempestades, provocadores das nossas próprias adversidades. Eu falo isso biblicamente falando. Um dia Deus falou para Jonas: Jonas, eu tenho uma obra contigo, eu quero que você vá para um determinado lugar, Nínive. Todos conhecemos a história muito bem. Ele falou: Senhor, para lá eu não ministro para aquele povo. O que ele faz? Ele pega e paga a passagem. Para onde? Todos conhecemos. Ele comprou a passagem, ele entra dentro do barco. Sabe o que Deus faz? Deus envia uma tempestade sobre aquele lugar. Aquele vento não foi o vento do diabo, porque o diabo não tem poder sobre o vento, mas sim o nosso Deus. Porque o Salmo 135 diz no versículo 5 e 6: Deus traz os vapores da extremidade da terra, tira os ventos dos seus tesouros. Deus balança aquele grande barco. Mas a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que os homens jogaram os seus bens, jogaram tudo que eles pertenciam a ele, comida, e todos ficaram se perguntando, orando para os seus próprios deuses. De repente alguém desce no porão. Quem é que está no porão? Jonas. Aí olham para ele e falam: quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Você serve quem? Você é da onde? Faz uma entrevista com ele. E aí aquele homem, sabe, diante daquela situação, tem um diálogo. E a Bíblia nos ensina que o próprio Jonas, ele entendeu: o que está acontecendo aqui não é por causa de ninguém, o que está acontecendo aqui é por causa de mim. Me lança dentro no mar, que acaba tudo isso. Quando lançam eles lá, o que foi que aconteceu? Acalmou tudo.
Agora eu pergunto, quem foi o provocador daquela grande tempestade? Há momento da nossa vida que nós temos que fazer uma revisão na nossa vida. Sabe quando chega no final do ano, os canais de televisão faz aquela retrospectiva, vai ter uma retrospectiva. Precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Porque é muito fácil às vezes eu atribuir ou apontar, certo? As minhas adversidades, os meus problemas, sabe, para o opositor da minha vida. Não estou advogando aqui o diabo, não. Ele é astuto, sim. Ele é intruso, sim. Mas tem coisas que somos nós. No caso deste homem, quem provocou todo esse desastre, que provocou tudo isso aqui, não foi o diabo, mas foi, olha só, ele mesmo, porque ele não pediu uma direção de Deus. E aí acontece que quando ele chega lá, ele come bem, ele dorme bem. Só que chega um período de tempo, sabe o que acontece? Ele perde a sua vida, os seus 2 filhos perdem a sua vida, e agora a sua esposa fica só, as suas noras ficam lá, sem, vamos dizer assim, sem rumo, sem direção. O que vamos fazer? Somos estrangeiros nessa terra. E acontece que o desespero entra dentro do coração de Ruth, e ela entende uma coisa: e agora o que é que eu vou fazer? Mas é certo de uma coisa: Deus está assistindo a vida dela, porque o nosso Deus é um Deus de compaixão, Ele também é um Deus de misericórdia. E nós vamos contemplar a misericórdia de Deus estendida sobre a vossa vida. Mesmo teu esposo ter tomado uma decisão errada, e ela sofrer essa consequência, que não era uma consequência qualquer, era dolorosa, feriu a tua alma, trouxe angústia para a tua vida, mas ela não sabia que diante disso Deus iria fazer algo glorioso, maravilhoso na sua vida, por misericórdia, por mérito não, mas por misericórdia de Deus, porque ela entendeu uma coisa, ela voltou os teus pensamentos e entendeu: eu preciso de Deus, porque eu estou numa terra onde tem pão, aonde eu estou me alimentando bem, mas porém o bem mais precioso que eu amava na minha vida não está do meu lado. Ela se volta para Deus, ela depende do Senhor, ela busca o Senhor mesmo na sua amargura. E de repente, no meio da história, ouve-se que lá em Belém, o Senhor visitou o teu povo, e o povo voltou a Belém. E ela então no teu coração entende: eu não posso ficar mais nessa terra. Só que agora ela não é mais sozinha. Ela tem 2 noras, Orfa e Ruth. E agora ela fala: eu vou ter que voltar. Ela tem um diálogo com elas. Elas falam: olha, meus filhos não estão aqui, eu não tenho como manter vocês, eu já sou uma mulher avançada em idade, não tenho outro filho para que vocês possam casar e ser geradoras. Uma série de coisas foi lançada para ela, para aquelas moças, jovens que tinham um futuro brilhante ainda para frente. Olha, ainda que porventura eu pudesse casar novamente e pudesse gerar filhos, vocês iriam esperar? Então a decisão que ela tomou é: eu estou voltando para a minha terra, e eu quero que vocês voltem para a terra de vocês, para o braço dos seus pais, porque é a melhor decisão para que vocês tomem. Só que ainda em meio à adversidade, você observa que a história dela foi uma história inspiradora. Por quê? Porque uma delas, Orfa, veio, beijou-a e falou: eu vou voltar para os laços familiares, eu vou voltar para o braço da minha família. Mas a Bíblia diz que em contrapartida, Ruth, ela não tomou essa mesma decisão. Sabe o que ela foi? Ela se aproximou e teve um diálogo com ela e falou: não, eu não vou sair de próximo da senhora, aonde a senhora for, eu vou. Olha, olha, o Deus que a senhora serve, eu também vou servir. Para o lugar para onde a senhora for, eu vou. Olha, e se a senhora morrer aqui, eu quero morrer junto com a senhora.
Não foi uma coisa normal. Mesmo diante das suas adversidades, da sua dificuldade, a sua vida serviu de testemunho para a transformação da vida de Ruth. Porque Ruth, ela é uma moabita, é uma pagã. Mas só que você vê que diante de tudo isso, Deus tem um projeto. E aparentemente as coisas de Deus parecem ser loucas. Loucas para quem não conhece o Senhor. Mas para nós, aleluia, que estamos aqui, nós sabemos que é o poder de Deus para realizar o projeto na vida de quem Ele quer. E às vezes, se nós realmente entendemos, Deus pode usar o nosso sofrimento, a nossa dor, para transformar ou alcançar a vida de alguém. Só que às vezes nós não queremos isso, porque o sofrimento nos confronta, a dor nos confronta, a angústia nos confronta. Mas essa noite Deus lhe trouxe aqui para te dizer: quem governa a tua vida sou eu, quem direciona a tua vida sou eu. Ei, quem proporciona realmente um futuro brilhante na minha presença sou eu, o Senhor dos Exércitos, aquele que te criou, que te formou, que te direcionou, que te escolheu para um propósito maior e melhor na minha vida e na tua vida. Quantos podem levantar a mão para o céu e glorificar o nome de Jesus? Podemos glorificar. Aí sabe o que acontece? Essa mulher, ela tem que voltar. E ela entende: então Ruth, volte comigo. Só que ela voltou, mas ela voltou para viver um novo tempo. Eu posso liberar uma palavra profética novamente à sua vida? A tua volta será melhor do que a tua vinda. Eu vou repetir: a tua volta será melhor do que a tua vinda. A tua volta será melhor do que a tua vinda. Por quê, pastor Will? Porque às vezes Deus pode criar tudo isso para que nós venhamos enfrentar, apóstolo Adson, o mesmo lugar aonde nós porventura sofremos, tivemos dor, fracasso, decepção. Agora eu pergunto uma coisa: é fácil você voltar no lugar aonde você não se deu bem? É fácil você voltar no lugar aonde você foi humilhado, aonde você foi desprezado? E além de tudo, ela tem que voltar para o mesmo lugar, só que ela tem que voltar com algumas marcas na sua vida, na sua alma, as marcas do luto. E todos lá do outro lado, dentro da cidade, conhece a tua vida, conhece a tua história, e sabe que eles não se deram bem em Moabe. E a Bíblia diz que no seu retorno, quando ela coloca os pés na cidade, todos sabiam da tua história. O verso 20 diz assim: porém, lhes dizia: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura que me tem dado Todo-Poderoso. E você vê que Deus cria uma situação, mas ela atribui toda a tua dor, todo o teu sofrimento a Deus. Ela está dizendo: tudo que me sobreveio foi Deus, tudo que foi causado na minha vida foi Deus. Só que ela não entendeu que Deus está trazendo ela de volta para mudar a tua história, para trazer uma honra para a tua vida. Só que a amargura dela é tão profunda na tua alma que ela não consegue enxergar que Deus quer fazer algo novo na vossa vida. Essa noite aqui tem pessoas aqui que Deus quer trazer ou quer levar você de volta para o lugar onde você fracassou, para o lugar onde não te aceitaram, para trazer uma grande honra na tua vida, uma transformação na tua história. E eu creio num Deus que Ele muda história através da tua palavra. Quem aqui mais acredita aqui nessa noite? Porque a Bíblia nos ensina, Lucas capítulo 5, a multidão aperta para ouvir Jesus. Jesus pede o barco emprestado de Simão, e a Bíblia diz que Simão empresta o seu barco para Jesus. Jesus está ministrando, curando o povo, operando maravilhas, sim. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles homens tiveram uma noite de insucesso, fracasso.
Eles estão se preparando para o dia seguinte. Mas a atitude que eles tiveram no princípio de emprestar o barco para Jesus mudou o contexto das vossas vidas. Porque uma verdade é, eles emprestaram o barco para Jesus, para que Jesus pregasse o Evangelho, curasse, libertasse, operasse na vida daquele povo de uma forma sobrenatural. E eu aprendo uma coisa com Deus: Deus não faz barganha com ninguém, mas Deus, Ele é um Deus realmente que prova a nossa fé dia a dia. Jesus pediu o barco para eles, eles emprestaram, o povo foi curado, foi liberto, foi sarado. E chega um momento que Jesus agora diz: eu tenho que recompensar esses homens por eles terem emprestado o barco para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19: empresta para Deus quem se compadece do pobre e também do necessitado, e Deus trará a tua paga. Deus agora estava dizendo em Lucas capítulo 5, a atitude de Simão tem que ser recompensada. Por isso Jesus libera uma palavra para ele: volte ao mar alto, volte para o lugar onde você fracassou, volte para o lugar onde você não teve êxito, não teve sucesso. E quando ele compartilha com os seus companheiros e diz: o Senhor Jesus mandou nós voltar para aquele lugar. Foi fácil para ele? Não foi. Mas uma verdade é, ele entendeu que ele estava voltando para aquele lugar é debaixo da palavra de Deus. Escuta o que eu quero dizer aqui nessa noite e profetizar na tua vida. Tem ambientes que Deus permitirá que você volte, para que o nome dele for glorificado na sua vida. Porque agora nós iremos sair daqui debaixo de uma palavra profética, para que possamos viver não o que nós queremos, mas o que o Senhor projetou para o teu futuro, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a tua saúde, para os teus negócios, para a tua empresa. E nesta noite você pode receber do céu, porque o Deus do céu, Ele está preparando um ambiente para honrar a tua vida. Porque quem prepara é Ele. Mas a dor daquela mulher é tão grande que ela não consegue enxergar que Deus lhe trouxe ela de volta para que ela pudesse viver algo extraordinário. A dor dela é tão grande que ela se lamenta. Ela está recheada de amargura dentro dela, sendo confrontado com a sua própria vida. Mas o Deus do céu está lhes trazendo de volta para cumprir o seu plano originais sobre a vida desta mulher. Porque o que seria concretizado na sua vida em um tempo hábil, em um tempo futuro, iria refletir ou reflete hoje nas nossas vidas. Porque Deus prepara um cenário de honra, não só para a vida de Noemi, mas também para a vida de Ruth. Porque através de Noemi, Ruth seria honrada e abençoada. E Ruth tem um coração também generoso, que ela entende uma coisa: se algo acontecer na minha vida, eu vou atribuir primeiramente a Deus, mas eu não posso deixar de estender a mão para quem acreditou em mim. Você conhece a continuidade desse texto? Aparece um parente remidor, por cujo nome Boaz. Ele era o único, não, existia um outro parente remidor, só que ele não teve interesse em Ruth. Mas porém, Boaz, quando viu ela, ele entendeu que era diferente. Ele fez de tudo, ou tudo que foi possível dentro da lei de Deus, para que se aproximasse perto de Ruth. E tudo isso foi sim um propósito de Deus. Com tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite, eu entendo uma coisa: Deus, Ele tem poder de mudar o curso da tua história.
de mudar o curso da tua vida. Deus tem poder de pegar quem não é e ser. Deus tem poder de levantar, de operar, para que todos saibam que Ele é Senhor da vossa vida. Essa noite Deus manda lhe dizer: eu estou mudando o ambiente da tua casa, da tua família. Ei, o Senhor está projetando um futuro brilhante para você, porque um tempo novo será inaugurado para a glória do teu nome. Te prepare para contemplar o que o Deus do céu Ele irá realizar na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus que muda história. A minha história não está na mão do homem, não depende do homem, mas a minha e a tua história está na mão de Deus e depende de Deus. Eu vim aqui com essa mensagem profetizar na sua vida. Você serve um Deus que muda a história. Você serve um Deus que muda destino. E essa palavra aqui, ela é profética para a tua vida. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu tenho uma palavra profética para a tua família. Eu tenho uma palavra profética para a tua casa. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra profética, ela tem poder de mudar a rota das nossas vidas. A palavra de Deus tem poder de mudar decretos. Quem acredita, a palavra de Deus tem poder de mudar decretos. Se for preciso, essa noite Deus vai mudar decretos na sua vida, para que você saiba que Ele tem o governo de tudo e de todas as coisas. Ele é Senhor da nossa vida. E eu tenho que tomar posse disso para a minha vida hoje. Pode ser que eu estou vivendo esse caminho inverso, chorando, sofrendo, estou com dor, verdade. Mas Deus está extraindo algo de dentro de mim. Você pode bater assim no seu peito e falar: Deus está extraindo algo de mim. E o que Deus está extraindo de você? Deus está extraindo o seu melhor. Eu vou repetir: Deus está extraindo o seu melhor. O melhor de Deus está dentro de você. Hoje Deus, Ele remove as tristezas da nossa alma. Hoje Deus remove a angústia do nosso coração. Hoje o Senhor, nesta noite, Ele te traz paz. Eu quero profetizar sobre a tua vida que esse mês que se inaugurará, a partir de amanhã, dia 1º, se o Senhor permitir, eu creio que será um mês incrível na presença do Senhor. Será um mês de providência, será um mês de milagre, será um mês de portas abertas, será um mês de restauração, será um mês de restituição, será um mês que Deus vai estar criando um cenário para que você volte. Volte no lugar aonde você fracassou, no lugar aonde não te aceitaram. Deus não vai fazer isso porque Ele precisa provar alguma coisa para você, mas Deus vai te levar porque Ele é Senhor da tua vida, porque Ele te ama. Ele contemplou a dor do meu, do teu coração, e essa noite o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: viva o novo na minha presença, viva o que eu tenho de melhor para você dentro desse tempo, porque eu sou fiel. Quem pode fica de pé comigo.